Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista fantástica. Hoje abordando um tema bastante interessante de um dos fenômenos fantásticos que mais repercutiram na imaginação das pessoas durante todo o século XX e ainda durante o século XXI, que é o famoso mistério de Tunguska, uma explosão ocorrida numa região remota da Rússia e que até hoje desperta muita curiosidade. Então, pessoal, para falar sobre esse assunto interessante, nós vamos falar com o professor Paulo Araújo Duarte, né, professor? Foi professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina. Correto. De astronomia e cartografia, né, professor? Isso. Então, acho interessante a gente trazer aqui um cientista, né, uma pessoa balizada, para falar desse mistério que atribui a tantas coisas diferentes, né, professor? Esse evento de Tunguska, ele ocorreu no ano de 1908, certo? 1908, dia 30 de junho de 1908. Uhum. E que teria sido uma explosão que aconteceu nessa região da Rússia. Onde que fica a Tunguska? Tunguska é o nome do lugar, na verdade. É o nome do lugar, exatamente. Tem o rio Tunguska também, né? Então foi no médio Tunguska que ocorreu isso aí. Uma região um tanto pantanosa, meio difícil de se entrar por lá e pesquisar e tal. Tanto é que a primeira equipe que entrou nessa região para fazer pesquisa foi em 1927. Tantos anos depois, né? Ocorreu em 1908 e só em 1927 é que foi uma equipe até lá. Mas foi um fenômeno luminoso, foi um estrondo muito grande, né? Milhares de árvores caíram assim de forma radial, né? Formou um círculo de todas aquelas árvores lá. Milhares de árvores caíram dessa forma, algumas até interessantes, ficaram de pé, mas como se tivessem sido descascadas, assim como um poste telegráfico antigamente. Então, algo muito interessante que ocorreu por lá e muitas especulações, não se sabe exatamente, até hoje, não se sabe exatamente o que ocorreu. Existem muitas especulações. Eu me lembro que eu comecei a dar as minhas aulas em 1966. E naquela época falava-se num cometa que teria a cabeça de um cometa, não é? Que teria entrado na atmosfera e explodido a mais ou menos uns 8, 10 quilômetros de altura. O cometa é uma bola de gelo e de poeira cósmica, né? Então, no momento em que ele entra na atmosfera, é claro que ele vai derreter num determinado momento por causa do atrito com a atmosfera, né? Então, esse atrito aquece o objeto e, como era uma bola de gelo e poeira, ela se desfez lá em cima. Tanto é que aqui embaixo não se encontrava nada. 1927, quando foi a primeira equipe, não encontrou nada. Nenhuma cratera, que poderia ser um asteroide também, um pedaço de pedra, né? O asteroide é uma pedra gigantesca que poderia ter caído por lá, né? Não se encontrou nada. Se encontrou, na verdade, foi o resultado da explosão. O resultado da explosão, mas não o objeto em si. Agora, houve várias especulações a respeito do assunto. Poderia ser também, digamos, a antimatéria. Quer dizer, matéria é o contrário antimatéria é o contrário da matéria. Se a matéria é positiva, a antimatéria é negativa e assim por diante. Próton, elétron, essa coisa toda. Então, poderia ter sido uma antimatéria que se chocou com a matéria e provocou aquilo. É uma especulação. De qualquer forma, né, professor, toda vez que a gente ouve falar do evento de Tunguska, o que chama a atenção, e a gente colocou aí algumas imagens para vocês verem, algumas fotos, né, que mostram as árvores deitadas, como o professor falou, algumas delas ainda em pé, poucas, né, mas ainda em pé e toda pelada, né, e se nós compararmos essas fotos com as fotos, por exemplo, do bombardeio sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, Hiroshima, né? Então, isso é o que chama muita atenção do fenômeno, dada a similaridade, né, a similaridade com uma explosão nuclear. Mas a gente, como leigo, a gente viu, por exemplo, aquele evento do meteoro que também acontecido na Rússia, agora em 2000
e Chelyabinsk. 2013. 2013. Chelyabinsk. Isso. Chelyabinsk, né? Chelyabinsk, exatamente. Onde novamente a gente viu, dessa vez com várias câmeras, né? Porque os russos, inclusive, têm aquela prática muito comum na Rússia de colocar câmera nos carros, né? Nos carros, E exato. a gente viu que o bólido veio e explodiu. Explodiu, vários prédios quebraram vidro. Né? Sim. Muitas pessoas foram feridas por causa dessa explosão, foram hospitalizadas, entende? Então houve um resultado também dessa explosão de Chelyabinsk. Agora, o que muita gente tenta defender que talvez seja uma outra coisa, assim, em termos de não ser o impacto natural, é a questão justamente de não ter sido encontrada a cratera de impacto. Mas Exato. isso o professor levantou bem a questão que pode ser que a própria composição do objeto facilitou a dispersão do material. Pois é. Existem relatos até que as pessoas podem buscar no YouTube, na internet. Existem relatos em vídeos produzidos pelo, eu acho que é National Geographic, ou Discovery Channel, e pessoas da região, né, de Tunguska, que deram depoimento dizendo que viram uma espécie de como se fosse uma chaminé fumegante, como se fosse um objeto cilíndrico, não é? E que esse objeto teria também alterado um pouco o seu rumo e que depois então explodiu. Aí vieram as especulações sobre uma possível nave extraterrestre. E o que existe de interessante nisso aí também é que o próprio governo soviético, na época, se eu não me engano, Stalin ainda não era presidente, mas ele era do governo soviético, né? Ministro de alguma coisa lá. O governo soviético se interessou em abafar este acontecimento. Por quê? Porque se fosse uma nave extraterrestre, eles poderiam dominar essa tecnologia. E ao dominar essa tecnologia, poderiam combater os inimigos, principalmente Estados Unidos, né? Que nós já tínhamos aí em processo uma Guerra Fria, né? Então, se eles dominassem essa tecnologia, quem sabe poderiam ter um avanço tecnológico que superariam Estados Unidos tranquilamente. E a gente sabe, né, professor, que em se tratando da antiga União Soviética, a Rússia até hoje em certa medida, mas tudo estava envolvido num secretismo muito grande. Não tem nem dúvida. É um regime fechado. Até muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que acontecem esses fenômenos meteorológicos tanto na Rússia? Bom, basta lembrar que é o maior país do mundo em termos de extensão territorial, então é normal que aconteça. Mas todo esse secretismo e a situação, vejam, o meteorito, ou o suposto meteorito, enfim, o que quer que seja que tenha causado a explosão em 1908, ele só foi investigado um bom tempo depois, em parte por conta da vastidão do território russo, né, por ser uma região bastante afastada, e em parte porque a Rússia estava convulsionada em revoluções, né? Sim, não resta nenhuma dúvida. Então não tinha muita preocupação em tratar desse assunto no meio de um evento tão traumático como foi a Revolução Bolchevique. Não resta a menor dúvida. Mas, professor, junto com essas existem muitas outras teses, né? Como o senhor falou, a própria questão da antimatéria, de ter sido um fenômeno natural, de encontro da matéria com antimatéria. Existe essa teoria ufológica, existem outras teorias que foram levantadas também. Também poderia ser, como alguém já especulou, um buraco negro, um mini buraco negro, né? Que seria uma fonte de uma gravitação tão grande que poderia ter provocado isso, mas outros dizem que não, porque se fosse mesmo um mini buraco negro, atingiria o planeta Terra como um todo, haveria aí uma catástrofe geral, não é? Mas o mais interessante nessa história toda foi o acobertamento, né? O acobertamento. Sim. Então, uma prova de que o interesse era grande em saber, afinal de contas, o que ocorreu. Porque se houve relatos de pessoas dizendo que viram uma chaminé fumegante mudando de direção e depois então veio a explosão, um asteroide não faria isso. O asteroide é um
bloco de pedra grande, né? Muito grande, que pode entrar na atmosfera e de vez em quando acontece isso. Mas ele não faria desvios na sua rota, e muito menos também o cometa. Não é? Sem dúvida. O cometa. Agora, o governo soviético, na época, ou bem depois, não é? Proibiu que essas pessoas fossem entrevistadas e falassem a respeito do fenômeno. Né? Mas na época, houve entrevistas com pessoas que disseram que pessoas da família, pessoas conhecidas, sadias, de repente ficaram doentes e vieram até a falecer. Olha só, interessante. Quer dizer, o que seria isso então que aconteceu por lá? É um mistério que permanece até hoje. Entende? Disse que o governo soviético também vigiou, por algum tempo, vigiou essas pessoas para elas não darem depoimento para ninguém. E até Estados Unidos também se interessou, é claro. Sem dúvida. E não sei como, mas eles andaram por lá vigiando, querendo saber o que aconteceu. Exatamente. Não é? Porque o interesse todo, infelizmente, nós temos uma civilização muito bélica. Né? Nós somos seres bélicos. Nós gostamos de conquistar territórios, de guerrear, de combater o outro, de ser mais que o outro, de dominar a tecnologia. Enfim, infelizmente nós somos seres muito bélicos. E por essa razão esse interesse todo em Tunguska, saber o que houve por lá. E interessante também, professora, porque aqui nós estamos falando aqui do 32º Congresso Diálogos com o Universo, promovido pelo nosso amigo Rafael Cury. O professor teve a oportunidade de fazer a exposição, participar de uma mesa aqui sobre a questão de Tunguska, e o professor bem lembrou que, do ponto de vista geológico, né, da história planetária, a Terra já foi palco de eventos catastróficos por colisão em outros momentos, sim, que tiveram extensão muito grande, né? Não resta a menor dúvida. Nós não estamos livres de um impacto de um asteroide. Não é? A questão é saber quando vai acontecer. Exatamente. Mas que vai acontecer, vai. Sim. Um dia. Não é? Há muita coisa aí pelo espaço, muitos asteroides, muita coisa, então um dia vai ocorrer, só não se sabe quando. Agora, o nosso planeta já passou pelo menos por 5 grandes extinções em massa, extinção de massa que a gente quer falar. Uma delas, por exemplo, que ocorreu no período geológico permiano, 250 milhões de anos atrás, 95% da vida no planeta foi extinta. Provavelmente pelo impacto de asteroide. Todos eles. Há quem diga que não, mas pelo menos no mundo científico e na astronomia, há 65 milhões de anos atrás também nós tivemos um impacto de um asteroide na península de Yucatán, no México, e tivemos em torno de 70% a 75% de extinção da vida no planeta. E até o professor nos falava que se a gente for verificar o evento da entrada de objetos espaciais, né, o senhor também falou numa outra conferência sobre a questão do lixo espacial, sim. Né, mas enfim, de meteoritos, são vários eventos por dia, na verdade, né, professor? Nós temos aí em torno de pequenos objetos atingindo a atmosfera da Terra, pequenos, que não chegam a cair aqui e tal, mas entram lá na atmosfera, e é aquilo que a gente vê à noite quando se diz assim, uma estrela correndo. Cadente. Estrela não corre. A estrela não corre, exatamente, é outra coisa. Mas foi o asteroide que passou ali, pequeno, né? Aquela pedra pequena, enfim, aquele pedregulho, passou na atmosfera com o atrito, ele fica incandescente e vai embora ou se desfaz. Entende? Então é em torno aí de uns 20 por dia. Então se nós jogarmos isso aí
né, fizermos a estatística em semanas, em meses e ano tal, nós vamos ver que é uma quantidade muito grande de objetos atingindo a nossa atmosfera. Agora, periodicamente, então, aí nós temos um objeto grande, maior, que bate aqui. Exatamente. E pode causar algum estrago. Nós estamos falando nesse de Tunguska, mas que foi em 1908, sim, 1908. Mas em 1947 ocorreu um caso semelhante em Sikotialin, perto de Vladivostok, que fica no lado leste da Rússia. Então ocorreu um caso semelhante. Não chegou a causar estrago em floresta e nada tal, mas houve o estrondo e houve uma luz muito forte. Entende que as pessoas ficaram apavoradas porque era um pós-guerra e pensavam até que poderia se tratar de uma nova bomba atômica, porque recém tinha sido lançado no Japão. Né? Exatamente, imagine. 2 anos depois, quem sabe eles estão jogando aqui em cima de nós novamente. Exatamente. Mas era um caso de um asteroide. E em 1930 tivemos um caso semelhante na Amazônia. Isso, que pouco se fala. Algumas pessoas se referem inclusive como o Tunguska brasileiro. O Tunguska brasileiro, exatamente. Não chegou a causar estragos lá na floresta, enfim e tal, mas foi visto por muita gente. O estrondo foi grande, a luminosidade também. E chegou inclusive a reverberar no solo em que esses aparelhos que detectam os sismógrafos, né, que detectam o tremor de terra em países andinos, eles chegaram a detectar o tremor de terra. Interessante. E professor, claro que em cima desse evento de Tunguska e dentro das especulações, também se levantou, por exemplo, teorias ufológicas, como a própria questão desse relato de terem visto um objeto, né, nos céus, e muitas outras coisas, né? Correto. Que poderia ser uma nave extraterrestre. Aí é que entra a questão da ufologia, de extraterrestres e tal, porque poderia ser uma nave extraterrestre, e daí o interesse do próprio governo soviético, né, em dominar. Quem sabe se era uma nave extraterrestre, não se conhece essa tecnologia, vamos ver se nós conseguimos dominar. E foi aí então que eles tentaram abafar, né, e jogaram então a ideia. Bom, agora a imprensa pode divulgar que o que aconteceu aqui em Tunguska foi um objeto que veio, um meteoro, ou então um núcleo de um cometa, e joguem isso para a imprensa. É aí que nós vamos trabalhar. Vamos tirar essa ideia de nave extraterrestre, que é para eles poderem trabalhar. Exatamente. Em cima e verificar. Eu tenho, inclusive, até aqui uma colinha. Se claro, mano, lógico. Claro. Um oficial da KGB, ele admitiu ter participado de um complô para esconder essas evidências do fenômeno. De acobertamento. De acobertamento. Então, o governo confiscou, diz ele, o governo confiscou todas as informações. Pessoas que viram o fenômeno foram instruídas para dizer que viram um meteoro só. Nada de nave extraterrestre, nada de objeto cilíndrico, nada disso. E pessoas dali, elas foram intensamente vigiadas. Isso foi dito por um oficial da KGB que tem o vídeo, aí a entrevista dele em programas eu acho que é National Geographic, entendeu? Tem também, esse tem um nome, o Sergei Korolev. Sergei Korolev, ele é considerado o pai do projeto... Programa espacial soviético, né? Soviético, sim. Que é o Korolev, exatamente. Um engenheiro, ele mandou uma expedição para investigar esse caso aí, e depois de tirar algumas conclusões, ele acabou dizendo o seguinte, que deveria ter sido uma nave extraterrestre mesmo, porque andaram encontrando por lá alguns pedaços metálicos. E me parece que isso aí não condizia muito com os objetos metálicos terrestres. Exatamente. Entende? Então o próprio Korolev acabou dando, né, esse seu depoimento e tal,
E o mistério continua, né? O mistério continua. Tunguska é um grande mistério para todos nós. E isso a gente, até o senhor falou, professor, do Sergei Korolev, que ele foi para os soviéticos o que o Wernher von Braun foi para os americanos, né? Durante todo aquele processo aquela luta, aquela briga para a construção de foguetes, que realmente até o processo de militarização do espaço que hoje se retoma, né? E hoje se retoma. Estamos retomando a questão da militarização do espaço, também investigando esse fenômeno. Professor, para a gente finalizar, só puxando um pouco até da sua outra conferência sobre a questão do lixo espacial, né? Correto. E a militarização do espaço. É interessante que hoje em dia, né, você que está vendo pelo computador pode facilmente acessar aí o Google Earth, né, e ver o quanto que a superfície terrestre está esquadrinhada, né, por fotos de satélites, etc. Se isso que você tem acesso gratuito na sua casa já é algo impressionante, né, você pode ver o telhado aí da sua casa, imagine o que tem os governos, o governo americano e de outros países, chineses, Rússia, etc., que investem nisso. Mas mais que isso, a gente tem uma retomada dessa presença militar no espaço. Não tem dúvida, não tem dúvida. Hoje se antigamente nós tínhamos a Guerra Fria, que era aquele clima de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, hoje nós temos Estados Unidos, Rússia, China e agora a Índia está entrando também, por aí também. Sim. Não é? Em 2007, por exemplo, a China inaugurou um projeto chamado ASAT, antissatélite, né? Que é de você lançar um projétil daqui, um míssil, e destruir um satélite lá em cima. Isso eles fizeram em 2007. Mas não era simplesmente para destruir o seu satélite, era para testar esse projeto, que foi criticado por várias nações, inclusive Estados Unidos, só que no ano seguinte, em 2008, Estados Unidos fez a mesma coisa. Exatamente. Depois a Rússia fez a mesma coisa e mais recentemente a Índia fez isso aí. Destruir um satélite lá em cima. Então já estamos pensando em destruir o que o outro faz. E recentemente, né, até foi uma coisa do fim do ano passado, começo desse ano, o Donald Trump anuncia a criação da Força Espacial, né, praticamente um novo ramo das Forças Armadas Americanas, dedicada a retomar essa ideia de militarização do espaço, apesar dos vários tratados, né, mas tratados às vezes são para ser rasgados, né? Pois é. É uma boa frase. A ONU se preocupa, e todos os países se preocupam com essa questão da conquista do espaço, né? A ONU já tem um tratado que se chama Tratado do Espaço Exterior, com várias regras ali. Isso foi de 1967. Mas em 1963 já tinha havido um outro tratado e, enfim, as coisas vêm vindo, sendo normatizadas e tudo mais, mas, no entanto, as nações não obedecem muito isso aí. Sim. Né? Veja, por exemplo, o Tratado do Espaço da ONU, de 67, diz que nós não devemos, não seremos donos de nada lá no espaço. Não da Lua, de asteroide, nada. Né? Mas o Obama, em 2015, um pouco antes de sair do governo, ele sancionou uma lei dizendo que toda empresa dos Estados Unidos, seja privada ou não, que chegar a um asteroide, enfim, será dono daquilo que ele chegou lá. Então já desrespeita um pouco essa norma da ONU, né? Ninguém será dono da Lua, ninguém será dono de Marte, mas agora recentemente foi descoberto um asteroide chamado Psyche 16. Dizem que ele tem tanto ouro e tantos minerais que pode deixar milionário cada habitante do planeta Terra. Aí eu pergunto, quem chegar nesse asteroide
será que vai dividir para tornar você milionário? Não, e nós sabemos, né, professor, que se os programas espaciais clássicos, né, dos anos 60 foram brutalmente financiados pelos governos, tanto dos Estados Unidos como da antiga União Soviética, hoje tem se abrido muito para a iniciativa privada. Então a gente vê a SpaceX, por exemplo, e outras empresas querendo também o seu quinhão, né? E empresas, a gente sabe que elas estão atrás do lucro. Né? Então é um fenômeno também. Mas, professor, só finalizando aqui a nossa conversa, um assunto fantástico, primeiro agradecer a sua presença, os seus esclarecimentos sobre a questão de Tunguska e, né, dizer que apesar de todas as hipóteses, até agora não sabemos de fato o que foi que aconteceu naquela 1908. Não. Se alguém sabe, são os governos. São os governos, principalmente o governo soviético, entende? Mas nós aqui não sabemos, apenas podemos especular, não é? Exatamente. Mas dizer com certeza o que ocorreu por lá. Agora, podemos dizer o seguinte: o fato ocorreu. É a mesma coisa que acontece na ufologia. Alguém vem e diz que viu uma nave assim, assado, tal. O caso do Varginha, por exemplo. O outro lá da Amazônia, que foi mandado lá, os militares da Operação Prato. A Operação Prato. É um fato. É um fato. A gente tem que saber distinguir o fato da interpretação do fato. Exatamente. Ocorreu Varginha, tem gente que diz que é tudo alucinação, não sei o que, tem até um professor de astronomia muito famoso, hoje mora nos Estados Unidos, nosso brasileiro aqui, carioca, deixemos o nome aí, mas que ele, ao falar do caso Varginha, ele diz que o sujeito tomou 8 cervejas lá e começou a enxergar coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. O fato ocorreu, sim, ocorreu. O caso Varginha ocorreu. Agora, a interpretação é que nós temos que tomar cuidado. Foi ET, não foi, não sei o que, tal. Temos que tomar cuidado. Não é? A Operação Prato, lá na Amazônia, que diz que continua até hoje. O que é aquilo, né? Pessoas atingidas, mulheres atingidas no seio esquerdo, tal, sangue extraído. Quer dizer, o fato ocorreu ou ainda está ocorrendo. Agora, a interpretação é que a gente tem que tomar um certo cuidado. E é o caso de Tunguska também. Ninguém pode negar. Ocorreu. Ocorreu, né? E tem o registro e agora é aquela coisa, né, professor? Aqui no canal a gente sempre costuma encerrar com a divisa de que o mistério está entre nós, porque é exatamente isso, né? Nós deparamos muitas vezes com eventos. Algumas pessoas propõem explicações bastante simples, outros acabam propondo explicações bastante elaboradas, mas nós, como buscadores da verdade, temos que estar abertos aí a ouvir, né, e a razoar com as melhores, com as explicações que sejam mais abalizadas. Professor, obrigado por sua presença aqui conosco, foi realmente um prazer ter abordado esse tema, queremos voltar no futuro falar sobre esse assunto e o professor aqui nos deu uma perspectiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também, agradeço aí pelo convite de vocês, fico à disposição, caso queira conversar mais algumas coisas. Para nós é sempre um prazer. À disposição. Obrigado, obrigado, professor, obrigado. Tá ótimo. Pessoal, olha, não se esqueçam de deixar o like se você gostou desse vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito no canal. Se você já for inscrito, acione lá aquele sininho de notificação para ficar sempre atento às novidades, né, ser notificado sobre as novidades. E o que você acha desse evento de Tunguska? Deixa aqui também o seu comentário, que é muito bom para a gente também. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo programa.